Olá pessoal, aqui é o Thiago e nesse vídeo eu quero responder dúvidas que vocês estão me mandando durante a Semana da Língua Russa. Para quem não sabe o que é a Semana da Língua Russa, ainda não ficou sabendo, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas ou está assistindo esse vídeo no futuro, é um evento que eu estou realizando aqui, entre os dias 26 de outubro e 2 de novembro, tá? Então se você está assistindo esse vídeo aqui durante esse período, 26 de outubro e 2 de novembro, a Semana da Língua Russa está acontecendo, é um evento 100% online gratuito. Eu vou deixar o link da primeira aula aqui na descrição desse vídeo, tá? Essa aqui é a nossa página, aqui tem os materiais das aulas e também tem aqui o grupo do Telegram e tem um espaço aqui para você deixar as suas dúvidas, tá? Então, hoje eu quero responder as dúvidas que vocês me mandaram, tá? Durante o evento. Antes de começarmos, eu tenho aqui 4 avisos bem rápidos. O primeiro deles é que a primeira aula já está no ar, então você já pode ir lá assistir. O link está aqui na descrição. O segundo aviso é para vocês entrarem no nosso canal do Telegram para poder baixar os materiais da semana, tá? Do evento, e também ter acesso a dicas e aulas extras que eu estou publicando somente lá no Telegram, tá? Então vão lá para vocês receberem esses materiais aqui de apoio. E o nosso quarto aviso é para você mandar a sua dúvida, tá? Se tiver uma dúvida aí, manda aqui nos comentários desse vídeo, ou então aqui na página da Semana da Língua Russa. E agora aqui o último aviso é que a aula 2 vai ir ao ar nessa quarta-feira agora, tá? Dia 28, quarta-feira, às 8 horas. A gente vai quebrar tudo com a segunda aula da Semana da Língua Russa. Então vamos começar esse vídeo, eu quero responder algumas dúvidas que vocês me mandaram. Então pessoal, a primeira dúvida é do Matheus Matias. Ele quer saber quando fazer listening, né? Porque ele fala que todo mundo faz vídeos sobre como fazer listening, mas ninguém faz vídeo de quando fazer listening. E aí ele fala que o irmão dele tem 200 frases no Anki, mas ele não sabe com quantas frases você deve realmente começar a fazer o seu listening, tá? Então só para contextualizar aqui, para quem não sabe o que é listening, significa escutar, tá? É você escutar a língua russa, é você colocar um podcast e ouvir esse podcast, é você assistir um filme e ouvir o áudio desse filme, tá? Então listening significa você escutar a língua russa. E para quem não sabe o que é Anki também, é um programa que a gente usa para revisar materiais que a gente já estudou, que a gente já aprendeu, tá? Ele te ajuda a não esquecer aquilo que você estuda. Eu uso bastante e recomendo. Aí o Matheus fala aqui também porque se a pessoa não tem muito vocabulário, ela não vai conseguir entender aquilo que ela está ouvindo enquanto ela faz o listening, né? Enquanto ela faz a escuta. Então, respondendo a pergunta, na verdade não tem um momento certo para você começar a fazer listening. Porque listening é uma coisa que você tem que fazer toda hora, a todo momento, não importa o seu nível. É claro que quando você começa a escutar coisas em russo, bem no comecinho dos estudos, você não vai entender nada. Mas não entender nada é parte do processo, né? Se você não empurrar, se você não enfrentar essa barreira, não vai chegar um dia em que você magicamente vai começar a entender as coisas em russo e aí do nada você vai começar a ouvir, tá? Então não esperem o dia em que você vai começar a entender russo para você começar a ouvir russo, ou então para você começar a ler em russo, porque tem muita gente que fala: eu não assisto séries em russo porque não entendo nada. Você não entende nada justamente porque você não assiste, tá? Então, o primeiro passo, ele é óbvio, é claro que você não vai entender, mas é parte do processo, cara. E daí que você não entende? Continue assistindo ali a série, ou então ouvindo coisas em russo, ou então lendo, que uma hora você vai começar a entender, tá? Mas isso aqui vocês têm que levar o que eu falei com cautela, tá? Porque, assim, se você só ouve coisas em russo, e se você só lê coisas em russo, ou então se você só assiste coisas em russo e você não estuda, não vai chegar um dia em que magicamente você vai passar a entender, tá? Só porque você está ali tendo contato com a língua e escutando todos os dias. Não. Além da escuta diária que você deve fazer, você deve também estudar a língua russa. Então, escutar é uma etapa fundamental, é essencial que você escute, mesmo sem entender nada. Só que você tem que estudar ao mesmo tempo, tá? Porque tem aquela coisa, né? Estudo passivo e estudo ativo. Se você não complementar os dois, você não vai aprender russo. E para quem não sabe o que é isso, eu fiz um vídeo falando sobre isso, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, basicamente, quando você está escutando alguma coisa em russo, mesmo sem entender, você está melhorando o seu russo. Porque, apesar de não estar entendendo, o seu ouvido está se adaptando à língua. Ele está capturando ali os sons da língua e depois ele vai juntar tudo, né? Depois que ele faz esse processo de capturar os sons que ele não entende e aí ele junta tudo, aí sim você vai começar a entender, porque quando você está ali ouvindo coisas em russo,
você nem sabe quando que começa uma frase, quando que ela termina, você nem sabe se o cara falou uma frase completa ou uma palavrinha só, é uma coisa muito embolada, né? É tudo barulho pra você, mas faz parte do processo, tá? Se você não ouvir coisas em russo, você não vai aprender a ouvir. Você só aprende a ouvir e entender aquilo que você está ouvindo no ato de ouvir, tá? Então tem que se forçar aí a ouvir coisas em russo e não vale música, tá? Tem que ser russo mesmo, tem que ser filmes, séries, tem que ser podcasts, tem que ser pessoas falando russo e não pessoas cantando em russo, beleza? Essa foi a primeira dúvida. Agora a segunda pergunta, como quebrar bloqueio com os casos gramaticais? Tá, a primeira coisa para você aprender os casos gramaticais é você saber russo. Porque um erro que muitas pessoas cometem, né, e que eu falei lá na Semana da Língua Russa, é querer aprender gramática complexa logo no início do aprendizado. E esse é um erro que vai te atrapalhar demais. Ele vai te impedir de aprender russo da forma como você quer aprender, da forma como você espera, né, que você vai aprender. Porque no começo você não tem base nenhuma, você não tem nenhum repertório. Então você está totalmente cru na língua e aí você já quer começar pelo aspecto mais difícil da língua, né? Os casos são um dos aspectos mais difíceis da língua russa, então você não vai começar por ele. Você não tem base para entender os casos. Então primeiro você vai adquirir a sua base, você vai entender muito vocabulário, vai colocar muito vocabulário para dentro e você vai também escutar muito bem e entender aquilo que você está escutando. E aí sim, depois de você entender o idioma bem, você vai começar a estudar a gramática desse idioma. É só você parar para pensar em como você aprendeu português. Logo quando você nasceu, você não começou já estudando gramática. Você não nasceu e sua mãe ou então alguma pessoa já começou a te ensinar ali a gramática da língua portuguesa. Isso não aconteceu. Primeiro você nasceu, depois você ouviu muito português, né? Você ficou um tempo calado aí, só ouvindo, só observando, só entendendo o que as pessoas falam e você ficava calado. Então depois de entender, você começou a falar, depois de falar, você começou a ler as coisas assim na rua, plaquinha, livros talvez. Somente depois disso que você foi para a escola e você começou a estudar a gramática da língua portuguesa na escola. E mesmo assim, você estudava muito pouco. Então você não aprendeu português porque você estudou a gramática da língua portuguesa. Não. A gramática a gente estudou muito pouco, mas você aprendeu português de verdade porque você ouvia as pessoas falando português todos os dias, o dia inteiro. Você falava, você lia coisas em português. Então o português foi aprendido porque você viveu o português, ou você usou o português, e não porque você estudou o português na escola, tá? E a mesma coisa é com a língua russa. A gramática você vai aprender vivendo a língua. É lendo muitas coisas em russo e vendo a gramática ali sendo aplicada na prática que você vai começar a aprender ela. Depois de você entender a língua muito bem, aí sim você pode começar a olhar as regras. Você pode começar a olhar as exceções. Porque você já vai ter uma base da língua, você já vai entender a língua. Você meio que já sabe a regra na prática, mas você não sabe explicar o porquê que você sabe. Então você vai falar corretamente, mas se alguém te perguntar, tá, por que você falou desse jeito e não desse jeito? Você não vai saber dar a resposta. Você sabe que desse jeito tá certo, mas você não sabe o porquê. E convenhamos, o que importa mesmo é você falar corretamente e entender. Agora não importa se você sabe o porquê que você falou corretamente ou não. Você não tem que memorizar a resposta do professor para você sair repetindo depois. Porque eu sinto que esse jogo de gramática é isso. É o aluno memorizar o que o professor falou para depois ele responder na prova ali. Então, basicamente, na hora da prova, na hora do teste, o professor tem uma resposta, o professor sabe a resposta, e aí o professor quer que os alunos achem a mesma resposta que ele achou. Então, você não está testando nada, você só está repetindo o que o seu professor falou. É como se fosse assim, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Então, eu não estou dizendo que quem ensina ou então quem estuda gramática está errado. O que eu estou dizendo mesmo é que a hora certa não é no começo. Então, se você está no nível iniciante de russo ainda, se você começou agora, se você está aí no nível intermediário, cara, esquece a gramática. Foca em vocabulário, 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 entender o máximo possível daquilo que você escuta e daquilo que você lê, daquilo que você escuta principalmente. Depois que você entende a língua muito bem, você já vai ter uma coisa que eu chamo de intuição linguística. Tipo, você vai entender as coisas muito bem, e você vai falar bem, vai escrever bem, você vai ler bem, só que você não vai saber o porquê que você está falando de uma forma correta. Tipo, eu estou falando português aqui agora. A maioria das coisas que eu falo são coisas corretas, né? São coisas gramaticalmente corretas. É claro que eu cometo uns erros assim de vez em quando, mas normal. Enfim, meu português é correto, digamos assim, só que eu não sei explicar o porquê que eu tô falando do jeito que eu tô falando, sabe? Eu não sei explicar as regras por trás. Eu sei que eu tô falando corretamente, porque eu já vi muitas e muitas pessoas falando da forma como eu tô falando agora.
Quando eu leio alguma coisa em português, eu vejo ali como que se escreve e como que se lê corretamente. Então, eu repito aquilo que eu li e aquilo que eu vi as pessoas falarem, mesmo sem saber as regras. A mesma coisa vai acontecer com a língua russa. De tanto você ler coisas em russo, de tanto você ouvir as pessoas falarem russo, você vai repetir aquilo que você leu e aquilo que você ouviu. E você vai repetir corretamente, mesmo sem saber a regra. Se você perguntar as regras aí para os nativos, os próprios nativos da língua russa não vão saber te explicar o porquê. Não vão saber, cara. Faz o teste aí. Faz uma pergunta gramatical para algum nativo e veja se ele vai conseguir te responder. Se esse nativo não for um professor de russo, ou então se ele não for uma pessoa nerd, né, digamos assim, que gosta de estudar gramática, um escritor, por exemplo, então essa pessoa não vai saber a resposta. Assim como se um estrangeiro me perguntar regras do português, eu não vou saber responder as regras porque eu não estudo regras. Ok, pessoal? Então, quero fazer só um resumo aqui bem rápido. A melhor forma de você quebrar esse bloqueio com relação aos casos gramaticais é, primeiro, quando você está ali no nível básico e intermediário, é você focar muito em entender a língua russa, esquece regras, esquece tudo que tem relação com gramática, só entenda o máximo possível, aprenda vocabulário, aprenda as frases do jeito que elas são, aceita e repete, tá? Aceita que o nativo fala de um jeito e aí você repete. Tem um aluno meu que ele até diz assim, aprenda 5.000 palavras em russo e você ganhará 90%, 99% da gramática de bônus, tá? Então, vocabulário vai te dar gramática de forma natural, beleza? Agora a terceira pergunta foi o Paulo que me mandou. Ele quer saber quantas frases por dia ele deve adicionar no Anki, porque ele adiciona 7, só que ele acha que está indo muito devagar. Então, o Anki, para quem não sabe, como eu falei, né, é um aplicativo, um programa que você utiliza para colocar informações na sua memória de longo prazo. Então, se você estudar alguma coisa e você não quiser esquecer, coloca no Anki que ele vai automatizar tudo para você e você vai conseguir revisar aquilo que você tem que revisar, ok? Olha só, na minha experiência, eu percebi que o número ideal de frases que você deve aprender por dia é entre 10 a 20. Se você aprender menos do que 10, vai ficar muito devagar, você vai evoluir, só que você vai evoluir de forma muito lenta. Agora, se você aprender mais do que 20, vai ficar muito cansativo e você vai acabar desistindo no longo prazo. Então, sempre que você for aprender frases novas, você tem que pensar o seguinte, eu consigo aprender essa quantidade de frases por quanto tempo, né? Você consegue aprender 20 frases por dia durante 3, 4, 5 anos? Se você consegue, então vá lá e aprenda. Mas é uma coisa que tem que ser constante, tá? Você tem que sempre pensar no longo prazo. Não adianta você aprender 50 frases por dia se você não vai conseguir manter isso nem por um mês, tá? Você consegue aprender 50 por dia durante um mês? É muito difícil, tá? Então tem que pensar nisso aí. Atualmente, eu coloco no meu Anki aí entre 10 a 20, né? Às vezes eu coloco 10, às vezes eu coloco 15, às vezes eu coloco 20, mas aí tá nessa faixa aí, beleza? Teve uma época que eu colocava 50 frases por dia no meu Anki, mas eu consegui manter isso por apenas 3 meses. Então, durante 3 meses, eu aprendi 50 frases por dia em russo. Mas aí eu acabei desistindo no meio do caminho porque estava muito pesado, era muita coisa para você revisar, né? Porque não adianta você aprender 50 frases se você não revisa 50 frases. Então, tudo que eu aprendia, eu revisava. E aí ficou muito cansativo, muito pesado e eu acabei desistindo. Então, consegui manter por apenas 3 meses, tá? E foi aí que veio a lição para mim de que você deve aprender quantas frases você consegue aprender, sempre pensando no longo prazo. Sempre pensando em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Beleza? Então essa foi a terceira pergunta. A quarta pergunta é da Natalie, ou então da Natalie, não sei como pronuncia, mas ela está perguntando o que eu acho do aplicativo Close Masters e também do Memrise. O Close Masters eu não conheço, tá? Nunca usei esse aplicativo aí. Aplicativos em geral é uma coisa que eu não uso, tá? Porque você não vai aprender nenhum idioma através de um aplicativo. Se você está começando agora a aprender russo e você não sabe o que fazer, então, cara, vai em frente, baixa aí uns aplicativos e estuda lá com os aplicativos. Só que você deve sempre estudar com aplicativos pensando em largar eles o mais rápido possível, porque eles vão te ensinar um nível básico, é bom, né? Não estou dizendo que é inútil, é bom no começo. Mas somente no começo. Você deve largar eles o mais rápido possível e adotar um método, adotar técnicas de estudos, fazer um curso, ou então fazer aulas. Enfim, você deve largar o aplicativo o mais rápido possível, tá? Porque ele vai te dar ali somente o nível básico, mas a fluência não tá lá. Tem muita coisa que vai além do aplicativo, né? Tem muita, mas muita coisa mesmo, ok? Então, Close Masters, eu não sei que aplicativo é esse, não posso falar dele.
Agora o Memrise, eu sei que ele é um aplicativo bom, tá? Porque eu já usei ele, já recomendei ele em vídeos passados meus, para poder o pessoal aprender principalmente o alfabeto da língua russa, então ele é bom, tá? Só que agora vídeos de nativos eu não sei dessa função porque eu usei ele somente na primeira semana em que eu comecei a estudar russo. Então, por exemplo, eu comecei a estudar russo hoje. Usei o Memrise por uma semana e larguei ele. Foi o que eu falei para vocês. Use somente no começo, mas largue ele o mais rápido possível e adote uma técnica, um método, um curso ou aulas. Então, eu não sei se ele atualizou, como é que ele está hoje em dia. Mas você disse aqui que ele tem vídeos de nativos, né? E vídeos de nativos é bom em qualquer coisa, né? Não importa se está no aplicativo ou não. Se tem vídeos de nativos é uma coisa boa, tá? Então, pode continuar aí com o Memrise, porque ele pode te ajudar. Mas como eu falei, tem que largar ele o mais rápido possível e adotar técnicas e métodos, aulas e cursos, beleza? Agora a nossa quinta e última pergunta. Você conhece algum site ou app de texto simples em russo? Pode ser qualquer coisa do gênero. Essa pergunta é muito boa. Muitas pessoas me fizeram perguntas relacionadas a essa, né? Pedindo recomendações de livros para você ler em russo, livros para iniciantes. E galera, é o seguinte, livros para iniciantes é uma coisa que eu não conheço, porque todo livro em russo é difícil, tá? Cara, todo livro em russo é difícil. Pode ser de iniciante ou não. Parece que o básico da língua russa é muito difícil, cara. O básico já é o avançado por si só, então não é fácil. É por isso que eu não conheço nenhum livro para iniciante. Mas eu conheço textos e eu conheço alguns sites também que eu vou recomendar para vocês aqui agora, para vocês conseguirem aumentar, para vocês conseguirem melhorar a leitura de vocês e assim vocês podem passar a consumir textos normais, tá? Textos normais e não textos para iniciantes, tá? Porque você tem que ler o texto que você quer ler. Você tem que ler o livro que você quer ler também. E não o livro que alguém te recomenda, ou então um livro que é para iniciantes. Tem que ser um livro do seu interesse, que você quer muito ler, e aí você vai lá e cai em cima dele, você devora tudo, e você lê e você aprende russo assim, tá? Só que para você chegar nesse nível, você já precisa ter uma certa base, senão você não vai entender nada. Porque, como eu falei, os livros não vão ser fáceis, vão ser de nível normal. E aí você, como estrangeiro, tá lá tentando aprender, tá? Então, minha recomendação aqui, primeiramente, antes de passar aqui o site que eu vou recomendar agora, é você começar com textos com áudio. Textos com áudio para você ampliar seu vocabulário, melhorar o seu russo. Depois disso, você vai para o livro, que aí vai ser show de bola, vai ser tudo de bom para você. Então vamos lá. O primeiro site que eu quero recomendar, o primeiro e o único, na verdade, né? Não tem outro. É só esse aqui. É esse site aqui, ó, Paruski. Esse aqui é o link dele. Eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo. Assim que vocês entrarem nesse site, ele é muito bom, pessoal. Venham aqui nessa parte, ó, Practice Area. Área de prática. E aí, deixa eu apertar aqui. Aqui vai ter essas seções aqui, ó. E aí vocês vão clicar aqui nessa seção aqui, ó. E aí vocês vão clicar aqui, ó. Read Russian. Leia russo, né? Leia alguma coisa em russo. Vamos lá. Aqui tem uns textos muito bons. E são textos divididos por níveis, né? Então temos aqui texto de nível A1, temos textos de nível A2. E aí, pessoal, aqui é o Thiago. Olha só, deu problema nessa parte do vídeo. Eu acabei perdendo o áudio, mas eu vou comentando aqui para você. Como você pode ver, o site é bem completo, tem muitos e muitos textos. Então, aqui eu vou abrir esse texto para você ver como é que é. É um texto bem simples, básico, fácil de entender. Como você pode ver, ele é bem curto também. Então, é fácil de usar o texto, ok? Além de texto, também tem outras categorias aqui, ó. Tem, por exemplo, essa, de notícias e artigos. São textos em russo também, um pouco mais longos, com tradução aqui em inglês para algumas palavras mais difíceis. Também tem piadas aqui, ó. Piadas em russo. Piadas são um pouco mais difíceis de serem entendidas, mas também tem. E outra coisa, tem essa outra seção aqui, a seção de escuta. Por exemplo, você pode escutar músicas em russo com a letra, né, para você consultar. Então, isso também é um texto, né, para você ler. Outra coisa, também tem histórias e contos para você estudar. E o lado bom é que essas histórias e esses contos vêm com áudios, né? Áudios de nativos pronunciando, de nativos narrando a história para você. E aí você pode baixar esse áudio e pode ler e escutar, somente ler. Pode ler e escutar ao mesmo tempo, né? Uma coisa que eu recomendo bastante.
é um bom treino aí para você praticar. Então, pessoal, para quem ainda não assistiu a primeira aula da Semana da Língua Russa, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Deixe lá seu comentário, sua dúvida, não perca a próxima aula que já vai sair. E essas aulas vão ficar no ar somente durante uma semana, tá? Então, se você deixar para depois, você pode acabar perdendo, ok? Compartilhe esse vídeo, deixe seu like também e nos vemos por aí. Tchau, tchau!